Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Se nós fôssemos refletir sobre o rosário, por que nós rezamos o rosário? Por que nós devemos rezar o rosário? Certamente nós encontraríamos muitos motivos e muitas explicações por que devemos rezar o rosário. Mas vejam, como que ele é extremamente pedagógico. Porque a gente reza segurando a cruz, fazendo a profissão de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A fé dos apóstolos. Não é assim? Depois, nós rezamos 3 Ave-Marias, homenageando e adorando a Santíssima Trindade. Um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que nós repetimos em todas as missas. Ave Maria, a oração que o anjo ensinou, ou que o anjo rezou, por ocasião da saudação, como nós ouvimos no Evangelho, a primeira parte. A segunda parte é Isabel. E a resposta, Santa Maria, Mãe de Deus, com base no texto da Anunciação, mas também com base na tradição da Igreja, Concílio de Éfeso,
quando a igreja declara a maternidade divina da Virgem Maria, Theotokos, Santa Maria, Mãe de Deus, título que nós celebramos dia 1º de janeiro. E assim a gente vai meditando, contemplando. Então, o início. Depois, na contemplação dos mistérios. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo à Virgem Maria. Onde ela disse, o texto que nós ouvimos no Evangelho, o anjo disse para ela que ela seria a mãe do Salvador. Depois o segundo, a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel. Ela ficou sabendo que Isabel estava grávida, o que ela faz? Ela vai correndo. Né? Quantos quilômetros ela percorreu? O padre Marivaldo falou na missa quinta-feira. Né? De 120 a 150 quilômetros. Para ir na casa de Isabel. E a gente acha que é ali, né? Saiu assim correndo, foi ali. Já chegou na casa de Isabel. Mas o segundo mistério, a disposição, a disponibilidade dela para servir. Terceiro, o nascimento. O Verbo divino se fez carne, Deus eterno todo-poderoso veio morar no meio de nós. Quarto, apresentação. Só tem duas pessoas que estão falando. Porque são duas pessoas que rezam o texto. Então, apresentação do menino Jesus no templo. E o quinto? A perda e o encontro. Jesus em Belém. Tem alguém que não está muito seguro disso, não. A perda e o reencontro. Então, o que nós contemplamos no primeiro mistério, chamado mistério gozoso? Nós contemplamos a infância e a vida pública de Jesus. Um pedacinho da vida pública. É por isso que o Papa João Paulo II inseriu um outro terço. Porque nós temos a vida da infância, contemplamos a infância de Jesus, mistérios gozosos. Depois, mistérios dolorosos. O que contempla o mistério doloroso? Primeiro mistério doloroso. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Segundo, flagelação. Terceiro, coroação de espinho. Quarto, subida de Jesus para o Calvário. Quinto, crucifixão. Então veja, nós temos no primeiro a vida da infância. Contemplamos a infância de Jesus. E no mistério doloroso contemplamos a vida pública, por assim dizer. Mas vida pública, sim, o mistério da paixão. Falta a vida pública, é isso que eu quero dizer. Então temos a infância e temos a paixão. Falta a vida pública. O Papa João Paulo II inseriu um outro mistério. Qual que é o primeiro mistério que o Papa inseriu? O batismo de Jesus no Rio Jordão. Segundo, tem algumas pessoas que estão confusas. O primeiro sinal de Jesus nas bodas de Caná, o anúncio do reino de Deus, o grande convite à conversão. Eu já falei, é o próximo. Terceiro, como? Eu contei a resposta, né? Você prestou atenção que eu falei a resposta? Quarto, transfiguração. Quinto, instituição da Eucaristia. Então veja, no primeiro mistério, no mistério gozoso, nós contemplamos a infância. No mistério luminoso, esse que nós acabamos de falar, nós contemplamos a vida pública. No mistério doloroso, nós contemplamos o mistério da paixão. E aí tem um mistério glorioso. Primeiro mistério, ressurreição de Jesus. Segundo, terceiro mistério, envio do Espírito Santo sobre os apóstolos. Quarto, assunção gloriosa da Virgem Maria. Quinto, vocês estão falando decor ou estão olhando no folhinha? Vocês estão com o livrinho na mão, né? Lógico.
Eu falei, mas esse povo não estava tão afinado assim. O que será que está acontecendo? Eu estava logo desconfiando. Eu já ia vou dar uma estrelinha. Vocês estão sabendo porque estão rezando o terço. Mas estão sabendo porque estão lendo. Mas veja, deixa para lá isso. Estrelinha para vocês porque souberam usar o folhetinho. Parabéns. Mas notem que nos mistérios, o que a gente contempla? A vida de Jesus. Da infância à sua ressurreição. Então, rezar o Santo Rosário não é só uma repetição de oração. A gente reza a oração que o Senhor nos ensinou. A gente reza a oração do anjo. A gente reza a saudação de Isabel. A gente reza aquilo que a igreja acredita de todos os tempos. E a gente contempla os mistérios de Cristo. E o Papa João Paulo II, ele diz uma frase que eu acho muito bonita, quando ele explica o motivo pela qual ele inseriu uma contemplação da vida pública de Jesus, justamente o fato de que, quando nós rezamos o Santo Rosário, nós passamos a contemplar a vida de Jesus, da infância até a ressurreição. E eu já ouvi católico, não aqui nessa igreja, nem aqui nessa cidade, mas lá em Plutão, que não gosta de rezar o terço porque é uma oração repetitiva. Fiquei com vontade de abraçar a pessoa carinhosamente. Católico falar uma coisa dessa? E a gente vai rezando, vai contemplando os mistérios da vida de Jesus. E de tanto contemplar os mistérios da vida de Jesus com a Virgem Maria, a gente vai tornando parecido com Jesus. É este o grande milagre. Pois bem, sobre o rosário. Não quero falar muito, tem muita coisa para falar sobre o rosário, mas eu vou ficar aqui falando, né? Eu quero fazer uma outra referência. Vejam. O rosário, do jeito que nós rezamos hoje, ele era uma forma de rezar os salmos. Por quê? Porque os frades dominicanos, alguns frades dominicanos, não eram suficientemente alfabetizados para ler e rezar os salmos. E aí, numa revelação privada da Virgem Maria São Domingos de Gusmão, ela incentivou ela mesma, né, que rezasse o rosário. Por isso que no início o rosário, né, tem 150 Ave Marias, fazendo memória dos 150 salmos que nós rezamos na liturgia das horas. Como tinha alguns que não conseguiam ler o texto do saltério, então se rezava repetidas vezes a oração do Senhor, a oração do anjo, fazendo referência ao salmo. Né? E rosário, né, na própria revelação de São Domingos de Gusmão, diz que cada Ave Maria que se reza é uma rosa que se oferta a Nossa Senhora. De modo que rosário é uma coroa de rosas ofertada à Virgem Maria. Em cada Ave Maria, uma rosa que vai sendo, né, ofertada à Virgem Maria. Então, esse costume, né, ficou, né, devocional na igreja, né, e a partir disso vai acontecer milagres extraordinários, inclusive de vencer, né, de luta, de vencer guerras por conta do rosário. Né? E aí a recomendação, aí a gente entende, depois, posterior a isso, as aparições de Nossa Senhora, né, em Fátima, as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, as aparições de Nossa Senhora em Garabandal, todas elas a Virgem Maria pede para que rezemos o Santo Rosário. Não só como uma devoção a ela, mas como um gesto de conversão. E se nós formos aqui abrir para o testemunho, a gente vai perceber quantas graças vocês já alcançaram rezando o Santo Rosário. Né? A gente passaria aqui a noite inteira contando isso. E certamente muitos de vocês aqui nessa igreja,
como muitos daqueles que nos acompanham em casa, aprenderam a rezar o terço, aprenderam a rezar o rosário quando criança. Né? Porque na nossa época não tinha celular nem televisão. Então rezava o terço. E rezava o terço porque não tinha também luz elétrica. Então rezava o terço enquanto estava dia, para que quando escurecesse todo mundo fosse para a cama. Não era assim? Não sei como era na sua casa, mas em casa era assim. Né? Em casa tinha fogão a lenha, mãe está aí, depois você conversa com ela, você vê se eu só vou estar mentindo. Né? E quando era frio era uma briga, porque todo mundo queria. Fogão a lenha de casa tinha um espaço que cabia uma cadeira, uma pessoa. E aquele lugarzinho no frio era uma delícia, ele estava bem quentinho. Então a gente brigava entre os irmãos para ficar ali, todo mundo queria ficar naquele lugarzinho. Né? Normalmente quem chegava primeiro ficava lá, né? Para não dar muita briga. Ou então saía, né? Ia revezando, dava um jeito. Mas a gente rezava em torno do fogão a lenha o terço, todo dia em família. É costume que foi inserido pelo meu avô e que foi conservado por algum tempo em casa. A gente rezava o terço, família toda reunida, rezando o terço. Né? 6 horas da tarde. Não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha celular. Terminava de rezar o terço, jantava, ou jantava primeiro, depois rezava o terço, dependendo da situação, ia todo mundo para a cama dormir. Hoje, para a gente conseguir reunir a família para rezar um terço, é um milagre. Ou não? Louvado seja Deus as famílias que conseguem fazer isso. E as famílias que não conseguem, né, fica aí uma sugestão, fica aí uma proposta. Né, da gente conseguir, pelo menos em algumas, pelo menos se não for possível todos os dias, pelo menos em algumas datas. A gente reunir a família para rezar o terço. Porque rezar o Santo Rosário, rezar o terço é contemplar o Evangelho de Jesus Cristo. E se nós contemplamos o Evangelho de Jesus Cristo, repito, pouco tempo a gente vai ficar parecido com Jesus. Porque a gente está contemplando junto com a Virgem Maria. E aí a gente observa a recomendação da Virgem Maria. Reze o rosário pela santificação do clero, rezem o rosário pela conversão dos pecadores, rezem o rosário pela paz do mundo. E em Garabandal ela diz, né, que Nosso Senhor está querendo pesar a mão dele sobre a terra. Ele está querendo agir com justiça. E ela está segurando a mão dele para que ele não haja com justiça sobre o mundo. Porque se ele agir com justiça sobre o mundo, ninguém sabe o que pode acontecer. Né? E ela diz, em uma das aparições, que ela não sabe até quando ela vai aguentar segurar a mão do seu divino Filho para que não pese sobre a humanidade inteira com justiça. E o pedido dela é insistente: rezem o rosário, façam penitência, façam sacrifícios pela conversão dos pecadores, pela santificação dos padres, pela santificação das famílias e pela paz no mundo. A mensagem está sendo dada. E se nós não escutarmos e não prestarmos atenção, certamente a gente vai sofrer as consequências de não dar ouvidos a estas mensagens. Então, convido você, né, se você tem a devoção de rezar o rosário, se você está sendo fiel em rezar o terço todos os dias, continue firme nesse propósito. E se você tem o costume bonito de rezar o rosário em família, continue. Porque é certamente essa arma que Deus mesmo nos deu para vencer as dificuldades do mundo presente. Para vencer o indiferentismo religioso, para vencer as forças da morte que estão atentando contra nós. O rosário deve ser para nós uma grande arma. Então, que nós voltemos a esta devoção de rezar o Santo Rosário. Não só como uma repetição de oração, como algumas pessoas pensam, mas como contemplação dos mistérios de Cristo. De tanto contemplar os mistérios de Cristo, nós um dia seremos parecidos com Ele. E a gente vai se surpreender
com as atitudes que a gente vai ter, porque de repente a gente vai começar a ter atitudes iguaizinhas às atitudes de Jesus. De tanto observar, de tanto contemplar, a gente vai ficando igualzinho a ele. Então, celebrando, né, a nossa novena preparatória para a festa de Nossa Senhora Aparecida, que a gente também reserve um tempinho para rezar o rosário, né, com família, em família, sozinho, em comunidade, né, que a gente possa se esforçar cada vez mais para contemplar esta maravilha de Deus no Santo Rosário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.